Começando mais um Go Game pra você aqui na Play TV, e no programa de hoje a gente vai analisar um título que faz uma homenagem aos fãs de mangás e animes. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle é uma grande homenagem à série japonesa de mangás e animes. O jogo de luta reúne grande parte dos personagens e histórias ao longo dos 25 anos da série e promete agradar aos fãs do gênero. E para analisar JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle é que estão hoje aqui comigo Jefferson Caio, redator do Game TV, e também Fernando Muccioli, repórter de games lá do site Info. E logo de cara, Muccioli, quero que você explique pra galera, porque assim, JoJo's é algo consagrado já no Japão, um anime consagrado, mas aqui no Brasil a galera não conhece direito. Lá é tão consagrado que tem game, tem anime, tem tudo que você pode imaginar relacionado a esse anime. Por que faz tanto sucesso? Dá pra explicar pra gente? O JoJo é um dos últimos animes meio que da Era de Ouro da Shonen Jump, que é a revista que lançou Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, Super Campeões, todas essas séries. E é uma série que já tem mais de 100 volumes de mangá, e conta meio que a história de uma família e vários descendentes da família contra vários inimigos, contra assassinos, contra máfia, contra vampiros, contra alienígenas, contra tudo que você pode imaginar, assim. E realmente, como o nome diz, é uma história bizarra, com várias situações bizarras, personagens bizarros e poderes bizarros, que realmente atrai muita galera e chama a atenção até hoje. Uma questão da curiosidade do nome, tem como você explicar pra gente essa brincadeira que eles sempre fazem com o nome? Ah, pois é, porque o JoJo, na verdade, todo protagonista de JoJo, o nome dele pode ser abreviado ou juntado para formar JoJo. O da primeira parte chama Jonathan Joestar, que é JoJo. Da segunda é Joseph Joestar, que é JoJo. Da terceira é Kujo Jotaro, que é JoJo. E por aí vai até a parte 8, que é a mais atual até agora. Jefferson, quero saber, esse universo bizarro, os caras lá da Namco Bandai conseguiram adaptar de uma maneira coerente para dentro do game, em relação a vozes, como é que foi toda essa adaptação dos caras para transformar em game? O jogo, na verdade, é uma homenagem aos 25 anos de série, né, ininterruptas, assim, do mangá. Ganhou anime recentemente também, então o jogo ele veio para coroar essa comemoração. Ele não tinha como ser mais fiel, assim, ele é um absurdo. Se você gostava dos jogos do Naruto na época, que é a CyberConnect, é a mesma empresa que faz os jogos de Naruto, que todo mundo gosta, todo mundo fala que é a melhor adaptação para os videogames, né. Se você gosta daquele trabalho que eles fizeram lá, o trabalho que eles fizeram no JoJo's tem um nível, eu acho que até acima, assim, em termos de animação de personagem, cenários, uma porção de easter eggs que você vai encontrando à medida que você vai jogando, rola um carinho quase que particular da galera que fez o jogo nesse novo trabalho dele. A CyberConnect, corrija-me se eu estiver errado, mas assim, é justamente isso que você falou. Os profissionais que estão envolvidos na criação dos jogos, quando a gente percebe, vê alguns vídeos making off, etc., você vê que os caras colecionam tudo, os caras têm tudo, os caras são amantes do que fazem, e talvez em matéria de videogame, essas adaptações de outras mídias, outros universos para dentro dos games, são os melhores trabalhos. Sem dúvida nenhuma. Tanto até, eles são especialistas em passar o feeling do mangá pro videogame, assim. Se você pegar o próprio Naruto, a própria Asura's Wrath, que é deles também, os caras entendem por que mangá é tão legal, por que a galera empolga tanto de ler o mangá. E como o Jefferson falou, o JoJo é uma homenagem tanto pra obra quanto pros fãs, assim. Porque tem todos os personagens, os poderes, as falas, tudo que você pode imaginar em 25 anos de série tem nesse jogo. Em JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, você vai encontrar dois tipos principais de poderes. O Ramon, que é mais ou menos como o Ki de Dragon Ball, e também os Stands, que são as manifestações físicas dos poderes dos personagens. Bom, vamos falar um pouquinho em relação aos combates do game, assim. Basicamente é um jogo de luta. Quero saber
É um jogo de luta razoavelmente simples, é um pouco mais complicado pra galera que não conhece o universo, talvez, pegar um esquema de combo ali, qual que são as combinações, o que vocês acharam do sistema de combo que os caras criaram? Ele é um jogo essencialmente simples, porque ele tem basicamente 3 ataques, um fraco, um médio e um forte. E você, mesmo que você não entenda nada de jogo de luta, você pode apertar um botão e sair um combo com um especial no final, assim. Então nesse sentido ele é bem acessível. Mas ele tem outro sistema que é o botão de estilo, que cada personagem tem um poder diferente que funciona de um jeito diferente. Então tá aí uma certa dificuldade pra quem talvez nunca tenha jogado jogo de luta, por exemplo. Assim, o jogo, na verdade, ele traz, claro, os personagens, traz todo esse universo ambientado no esquema de game e também traz os cenários ali de uma maneira bem especial. Queria que você falasse um pouco disso pra gente, Jefferson. Assim, se há uma interação com os cenários na hora de você enfrentar uma batalha, por exemplo. Sim, os cenários eles são criados dentro de cada uma das sagas e focados assim em armadilhas, assim, digamos assim. Você está lutando no cenário e tem determinados locais que ao você derrubar o seu adversário nele, ele vai acionar uma armadilha. Normalmente essa armadilha faz uma referência a um capítulo, a uma coisa que acontece na série, que eles não poderiam retratar de outra maneira que não fosse assim, com esses pequenos esses pequenos negocinhos que rolam durante cada uma das lutas. Aí, depois que você aciona essa armadilha, ela passa a funcionar de tempos em tempos, então você consegue criar uma estratégia para empurrar o seu personagem ou o seu adversário para aquele lugar para aumentar o seu combo, para causar um pouco mais de dano, porque o cenário ele é todo ele é tridimensional. Você luta mais ou menos focado num combate 2D, assim, mas você tem aquelas saídas de lado que você vê em Tekken e coisa e tal, e aí isso facilita você andar pelo cenário e encontrar uma armadilha, empurrar o seu adversário para lá. Isso acontece em todos os cenários, cada uma direcionada a uma temporada, desde um lustre que cai do teto, ou alguém que ataca do lustre, ou um carro que te atropela em alguma fase, ou uma chuva de sapos venenosos que também pode acontecer. É Jojo, pode acontecer muita coisa nesse meio tempo de combate aí que você vai participar. Bom, então eu gostaria de pedir para vocês a consideração final em relação ao jogo, se vocês acham que o jogo, por exemplo, traz uma gama bastante, como vocês falaram que é um jogo de comemoração, uma gama bastante de personagens presentes ali que vai agradar todo mundo, se vocês acham que é um jogo um pouco mais hardcore pra galera que não conhece a franquia, na verdade o anime talvez nem seja bom passar perto, o que vocês acharam? Não, primeiro achei uma surpresa que o jogo veio pro Ocidente, ele saiu ano passado e a dúvida era como é que eu vou importá-lo, porque dificilmente ele sairia aqui de alguma maneira, porque os Estados Unidos não consome Jojo. E veio, e ele foi traduzido, tá todo em inglês o jogo, com exceção dos nomes de alguns personagens que no original eles fazem referências a bandas de rock and roll dos Estados Unidos. Esses nomes tiveram que ser adaptados, tiveram que ser trocados, inventados no texto, mas quando ele fala, nas falas, nos golpes e tudo mais, tá igualzinho ao original. Então é um probleminha, mas não é um problema que precisa ser levado tão a sério. De resto, o jogo tá inteiro, os personagens não são tão desconhecidos do Ocidente por causa de um jogo da Capcom de 98, que já brincou um pouco com a galera da terceira fase da história. Eu acho que é um jogo de luta que vale a pena ser visto porque a galera é diferente, os golpes são diferentes, ele tem um sistema de jogo que dá um up, assim, você não esperava aquilo da galera que fez o Naruto, que é um botão só, esse tem uma variedade um pouco maior. Eu achei que foi uma surpresa super agradável, acho que todo mundo precisava dar uma olhada, que vale muito a pena. E você concorda, Mucioli? O que você achou do jogo de maneira geral? Concordo. Inclusive, acho que quem puder ler de hoje, assistir de hoje, assista, porque é uma obra fantástica. E é como o Jefferson falou, é uma puta homenagem pros fãs e pra série, tá tudo retratado direitinho. Ele não tem a mesma fluidez de um Street Fighter, de um jogo grande de luta, né? Mesmo porque é o primeiro jogo de luta de verdade que a CyberConnect faz. Mas assim, é um jogo excelente, principalmente para quem já conhece a série. Tá certo, então. Mas antes de encerrar, em primeiro lugar, gostaria de agradecer Jefferson pela presença. Mucioli, muito obrigado pela presença. E quem quiser conferir um pouquinho mais lá das suas notícias, o que você escreve sobre games lá na Info, como que faz? Estamos lá todo dia lá na info.com.br/games. Estamos todos os dias notícias e curiosidades sobre games online. Tá certo, então, Mucioli, obrigado pela participação. Jefferson, muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Go Game para vocês.
O Go Game já tá de volta e a gente conferiu no primeiro bloco uma análise de JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle, jogo de luta baseado no anime, que é exclusivo aí pro PlayStation 3. E para quem curte jogos baseados em séries de animação japonesa, dá só uma olhada nessa lista de jogos que a gente selecionou para você. E esse foi o Go Game de hoje. A gente conferiu uma análise de JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Se você quiser conferir uma análise ainda mais completa, é simples. Basta entrar no playtv.com.br/games. E é claro que a gente também está lá no Twitter. Siga a gente por lá, no @GoGamePlayTV. Você pode saber tudo o que está acontecendo por aqui e ainda sugerir um game que você quer ver no programa. Até semana que vem. Tchau!